Boa noite, graças e paz. Hoje vamos começar um pouquinho diferente. Eu quero convidar o irmão Samuel para estar fazendo a oração, para estarmos iniciando o culto. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos aqui em Tua presença, Senhor, para iniciarmos esse culto, Senhor, que possa estar alcançando pessoas que não puderam vir e até mesmo as que não quiseram vir, Senhor, que Você possa estar abençoando essas vidas, abençoando a vida de quem está aqui também, nos protegendo, Senhor, e que tudo ocorra bem, Senhor. Queremos te pedir também, Senhor, a Tua presença aqui neste lugar, Senhor, a Tua bênção, a Tua misericórdia, o Teu amor, que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra e que possamos também Te adorar acima de tudo, Senhor.
para que nossas vidas sejam cheias do Espírito Santo cada dia mais. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Vamos dar um alôzinho especial aqui para uma pessoa que está nos assistindo pela primeira vez, Edson Rodrigues. Que você seja bem-vindo, que as palavras e os cânticos dessa noite confortem o seu coração. Eu quero fazer uma comunicação que o pastor pediu, é que semana que vem, a partir de amanhã, no caso, a partir do dia 19/4, vai ter período de oração, vai começar a campanha de oração. Vai ser 2 períodos, entre as 6 horas da manhã, às 6h30, e às 19 às 19h30. E também quero comunicar que todos, e principalmente a diretoria da igreja, que quarta-feira terá uma reunião, e o pastor quer todos presentes, viu? Vamos estar entoando mais um cântico, Lugar Secreto. Irmãos, essa canção, ela nos convida a estar nos comunicando mais profundamente com Deus. Ela relata a gratidão que Deus fez por nós, né? Porque foi uma gratidão. Não foi porque Ele se sentiu obrigado a fazer, mas foi uma forma de gratidão dele por nós. Ele manifestou o amor, o cuidado e o zelo por cada um de nós. Podem prestar atenção na letra dessa música. E lá em Mateus, capítulo 6, nos diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Aqui, nessa leitura, ela está fazendo com que a gente possa ansiar mais pela presença de Deus, onde a gente possa chegar no nosso lugarzinho secreto para poder nos render aos pés do nosso Salvador, né? Nos aproximar mais de Deus, porque é no secreto onde a gente se aproxima mais de Deus, é onde Ele manifesta a sua glória, o seu amor e o seu zelo para conosco, não é verdade? Então vamos nos colocar de pé e vamos declarar para Deus o quanto a gente anseia por Ele, o quanto a gente quer Ele perto da gente, e o quanto a gente tem um profundo amor para com Ele. Confio
queria pedir para os irmãos que estão de casa nos assistindo, os irmãos da igreja podem se colocar à vontade. Quero pedir para os irmãos que estão em casa nos assistindo que possam estar compartilhando a nossa página, para que possamos alcançar mais pessoas esta noite, para poder estar escutando a nossa palavra, para poder estar escutando a palavra de Deus conforme a vontade dEle. Eu quero dar uma boa noite para a Maria, que está nos assistindo. Maria, boa noite. Espero que esteja tudo bem com você e que Deus possa te abençoar grandemente. Quero saber se aqui no templo tem algum visitante. Tem algum visitante? Amém. Temos 2 visitantes aqui no templo. Sejam bem-vindas. Que a Segunda Igreja Batista faça extensão da casa de vocês. E que sejam sempre bem-vindas aqui no nosso templo. Que vocês possam estar sempre nos visitando. Porque a presença de vocês é bem especial para nós, viu? Estamos muito felizes por vocês estar aqui. A gente não pode estar dando aquele abracinho gostoso, mas sinta-se abraçado por nós e pelo Espírito Santo. Amém? Vamos louvar? Que me dizem que eu não sou capaz.
um cântico ao nosso Deus que tem por título Atos 2. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Irmãos, lá em Atos 2, de 1 a 4, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Que nós
Pentecostes, Deus, o Espírito Santo estava naquele lugar e todas as pessoas, mesmo que em outras línguas, elas se entendiam porque era o Espírito Santo que falava através das bocas delas. Então, que nós venhamos deixar esse mesmo Espírito Santo agir todos os dias nas nossas vidas, amém? Os irmãos podem ficar à vontade. Eu queria que o William colocasse no telão para a gente a conta da igreja. Irmãos, os meninos vão tocar alguma coisa para a gente, enquanto os irmãos vão ter a oportunidade de depositar aqui à frente. Vão ter a oportunidade de depositar aqui à frente uma oferta especial. Tanto o seu dízimo, né, que é muito especial, claro, mas em especial a oferta da nossa construção, do nosso lindo templo que está ali. Ontem eu e a Stephanie tivemos a oportunidade de ir lá dentro. E se vocês não têm como é que eu posso falar? A imaginação que nós tivemos lá dentro. Nós já enxergamos tudo pronto, tudo muito lindo, tudo muito espaçoso. E nós gostaríamos mesmo, de verdade, que todos pudessem ter essa mesma sensação e pudessem ter a chance de contribuir e colaborar com esse novo templo, com esse novo desafio que nós estamos nessa empreitada aí. O pessoal que está aqui no templo tem aqui no telão, tem a conta, tá bom? O pessoal das redes sociais pode também contribuir, colaborar, tem a conta em algum dos lados, desse lado de cá, tá bom? Então vocês ou podem procurar algum dos irmãos da igreja também, tá bom? Que a gente vai ter o maior prazer em ajudar você a colaborar com esse novo templo da Cibata, amém? E os meninos vão tocar aí uns 2 minutinhos para o pessoal ter a oportunidade de vir até a frente e colocar a oferta, amém?
venho te agradecer, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui, Paizinho, na tua casa, ó Pai, ou até mesmo em nossas casas, Paizinho, te cultuando, ó Deus, te adorando. Eu venho te agradecer, ó Deus, por quem contribui, ó Pai, tanto com o dízimo e também com a oferta, Paizinho, que o Senhor possa retribuir, Paizinho. Não somente esse que colocou aqui à frente, Paizinho, mas cada um de nós, ó Deus, seja como um mensageiro dessa noite, ó Pai, que ele possa estar falando coisas vindas de Ti, Paizinho, não para que venha massagear o nosso ego, Paizinho, mas sim que venha confrontar, Paizinho, as nossas vidas, ó Deus. É tudo isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o mensageiro da noite. A graça e a paz, amém? Meus irmãos, agradeço a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, e em especial para poder estar compartilhando com os irmãos esta palavra que é viva e eficaz, essa palavra que transformou a minha vida e transforma as vidas de todo aquele que crê. E nesta noite, meus amados, nós iremos falar no seguinte tema: perseverando na fé em Cristo. Perseverando na fé em Cristo. E eu, ouvindo a dona Adrina, eu digo que eu sou filho da fé dela. Se eu fosse o Timóteo, não é o caso, ela seria o Paulo, né? Foi ela que orou por mim e graças a Deus eu conheci a Jesus Cristo. E ouvindo ela falando: meu filho, os tempos são maus. Dias perseverar na nossa fé em Jesus Cristo. Perseverar para que nós, diante das circunstâncias, não possamos deixar de olhar para Cristo e desistir da nossa fé, desistir da nossa caminhada. Meus irmãos, eu peço que você esteja abrindo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 12. Nós iremos ler em uma só voz aqui no telão, mas você deixe a sua Bíblia aberta. Vamos lá. Hebreus 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, vamos lá, igreja, livremo-nos de corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Meus amados, esta carta foi escrita a uma igreja do primeiro século, uma igreja perseguida internamente pelos líderes religiosos e também mensagem de irmãos. O autor exalta Cristo como sendo maior do que os anjos.
maior do que Moisés, maior do que os sacerdotes instituídos pela lei de Moisés. Porque aqueles sacerdotes, eles precisavam, ano após ano, ir na presença do Senhor, no Santo dos Santos, oferecer sacrifício pelos seus pecados e também pelos pecados das nações. Mas Jesus era o supremo, o sumo sacerdote eterno, que ofereceu um único sacrifício por todos. Ao oferecer a si mesmo na cruz, ele derramou o seu sangue e ofereceu o seu sangue na cruz para que nós pudéssemos ter os nossos pecados cancelados, as nossas dívidas perdoadas. Assim como aqueles irmãos, meus amados, a igreja do presente século, hoje, nós passamos por tribulações, por dificuldades, por aflições, e esta carta é uma leitura para os nossos dias, para que nós possamos perseverar, continuarmos firmes na caminhada cristã. Meus amados, Jesus, em o seu tempo de vida e o seu ministério aqui na terra, ele foi perseguido, ele sofreu perseguições, aflições, foi zombado. Meus amados, Jesus passou por dificuldades. Imagine se nós, tão pequeninos, não iríamos passar por dificuldades. Jesus, em texto de Mateus 10, 24, fala: basta aos discípulos ser igual ao Mestre. Se Jesus, o Filho de Deus, passou por dificuldades, imagine nós, meros servos de Deus, meros servos de Jesus. Mas temos uma promessa do próprio Jesus, a promessa de que Ele estaria e estar conosco em todo o tempo. A promessa e a realidade de que Ele venceu o mundo e nos diz que nós não devemos temer as aflições, que diante das aflições nós devemos correr para os braços de Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meus amados, diante das dificuldades, das provas, das aflições, nós precisamos correr para os braços de Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O texto que nós lemos há pouco, meus amados, é uma carta aberta de encorajamento, fé e perseverança em Cristo Jesus. E como perseverar em nossa caminhada cristã? A carta nos diz, em primeiro lugar, nós precisamos nos livrar do que nos atrapalha de seguir a Jesus. Diz aí, versículo 12: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Para permanecermos firmes na nossa caminhada cristã, nós precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha. O que nos atrapalha? O que te atrapalha a perseverar, a continuar firme na caminhada cristã? Meus amados, esse texto de 1 João, que está projetado, ele nos traz que aqueles que amam ao mundo mais do que a Deus, aqueles que se deixam ser seduzidos pelaquilo que o mundo oferece, acaba, meus amados irmãos, enfraquecendo a sua fé e caindo. Ele nos diz, 1 João 2, 15 e 17, não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém de Deus, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus amados,
o que o mundo nos oferece. As paixões, os desejos, aquilo que os olhos desejam, as paixões carnais, o desejo por poder, o desejo por ostentação, isso tira o foco de Cristo e nos leva ao precipício na nossa caminhada de fé ao lado de Cristo. Nós precisamos vigiar para que o inimigo, que lança todos os dias laços inflamados em direção aos nossos corações, não nos derrube com a cobiça da carne, com os desejos que a carne, com as paixões, que aquilo que o mundo pode oferecer, com os olhos e o desejo por bens, por patrimônio, por status, por poder, nos impeça de ter um relacionamento profundo e nos impeça de perseverar na nossa caminhada cristã. Muitos homens e mulheres caíram, meus amados. Homens melhores do que nós, como Davi, caiu ao desejar, ao olhar para uma mulher chamada Betseba, que estava lá tomando banho. Desejou e consumou um adultério. E para encobrir este adultério, ele ainda matou o seu esposo. Meus amados, alguém já disse que tudo começa pelo olhar. O desejo nasce pelo olhar, vai pelo desejo, e quando você se vê, você já está envolto numa situação que você não consegue mais sair. Meus amados, infelizmente, nós precisamos vigiar. Vigiar. A carne, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Não há nenhum homem, não há nenhuma mulher que não possa cair. Por isso, meus amados, nós precisamos vigiar. Fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que o inimigo, que o mundo nos oferece. E eu te pergunto, o que tem te atrapalhado em sua caminhada cristã? O que o inimigo tem despertado interesse na sua mente, na sua vida, e que tem tirado o foco de Jesus para que você não mais se dedique para as coisas de Deus, mas que se dedique para aquilo que o mundo oferece. Seja o que for, meus amados, repreenda, fuja da aparência do mal. Para alguns, pode ser as redes sociais, muito tempo, e nós sabemos que as redes sociais despertam em nós desejos, despertam em nós ira, despertam em nós relacionamentos que estavam esquecidos. Há também aqueles que o desejo ou o sexo ilícito, seja namorado, seja casado com outras pessoas. Há aqueles que se apegam ao dinheiro. De forma, meus amados, que o inimigo, ele usa o desejo dos olhos, da carne, e o desejo por mais poder e dinheiro para derrubar homens e mulheres. É por isso que nós precisamos perseverar nessa caminhada cristã. E por fim, meus amados, há aqueles que se envolvem de uma forma tão grande em discussões tolas, discussões vis, discussões que hoje nós estamos vendo chamadas de político-partidária, político-ideológica, que se esquece de Deus. E Paulo, ele é tão sábio ao orientar o seu filho na fé, Paulo, que nos diz lá em 1 Timóteo. Vamos lá? Toda a igreja, vamos lá? O objetivo dessa instrução é: alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Paulo está falando a Timóteo, seu filho na fé, que é pastor de Éfeso. Meus amados, e ele está falando que ali muitos se dedicaram a discussões inúteis, como ele diz no texto, discussões tolas, discussões vis, insignificantes, e esqueceram o Evangelho. E, em consequência disso, se desviaram da fé cristã. Meus amados, a experiência de Paulo é de que
as discussões inúteis, tira os olhos de Jesus e nos afasta dos caminhos de Deus. Primeiramente vem o esfriamento espiritual. Em seguida, nós estamos mais levantando a bandeira da ideologia, dos nossos preceitos e conceitos, do que a bandeira de Cristo. E Paulo, no mesmo sentido, e agora já na segunda carta, escrita a seu filho na fé, Timóteo, nos diz, vamos lá? Continue a lembrar estas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolva em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Evite conversas tolas e inúteis, pois vocês sabem que acaba de experiência de participar de uma celebração. Não foi em Tocantinópolis, não vou dizer onde foi, em que eu cheguei lá, numa igreja batista, para não falar que é das outras igrejas, e quando eu cheguei lá, a primeira fala, viajei 1.000 quilômetros, cheguei lá, a primeira fala foi para defender a bandeira ideológica. Eu me dei vontade de pular no carro e voltar. Porque, meus amados, infelizmente, não é só nas outras denominações. A bandeira ideológica tem ocupado o lugar que pertence à palavra de Deus. O púlpito tem sido contaminado e tem se pregado paixões, discussões vis inúteis e não a palavra de Deus. É tempo, meus amados, de nós nos livrarmos de tudo isso que nos atrapalha e focarmos somente na palavra de Deus, somente em Jesus. Seja, meus amados, as paixões da carne, os desejos dos olhos, seja essas discussões inúteis que não levam a lugar nenhum, quanto mais divide as igrejas, como esta que eu fui há mais de 2 anos, hoje está dividida. Porque, meus amados, o inimigo ele só quer destruir. Ele só quer destruir. O nosso alvo é Cristo. O nosso estandarte é Cristo. A mensagem que nós precisamos anunciar nas nossas redes sociais, na nossa fala, é Jesus. Não há outro. Não há outro, meus amados. O foco da nossa vida é Jesus. O seu evangelho pregado e vivido por Ele, e onde o seu ponto mais alto foi a cruz. Foi a cruz. Para mantermos firmes e inabaláveis em nossa caminhada cristã, nós precisamos levantar a bandeira que é Jesus. Somente ela. Somente ela. Em segundo lugar, meus amados, para permanecermos firmes na nossa caminhada cristã, nós precisamos nos livrar do pecado. Continuando, Hebreus 12, versículo 1, na parte B, diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Para permanecermos firmes na corrida da nossa carreira cristã, nós precisamos nos livrar do pecado. Meus amados, o pecado, você e eu sabemos, o pecado ele separa o homem de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos diz: esforcem para viver em paz com todos e para ser santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Se o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, Jesus veio com um propósito de fazer a ligação entre nós e Deus. Ele, o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue lá na cruz, para que por meio do seu sangue, os nossos pecados pudessem ser cobertos. A nossa mancha de pecado pudesse ser
apagada e que nós pudéssemos novamente ter acesso a Deus. Deus, meus amados, em sua infinita graça e misericórdia, por a sua ação exclusiva, enviou Jesus a este mundo para morrer por nós. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não é por obras, não é porque eu mereça, não é porque o Denilson mereça, o João mereça, não, é pela misericórdia de Deus, é apesar dos nossos deméritos, apesar de nossas fraquezas, apesar de sermos pecadores, Deus nos amou. E Ele nos amou quando nós éramos dominados pelo pecado. Meus amados, a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. Não há nenhum outro meio pelo qual possamos ser salvos. Somente em Jesus. Somente Jesus. Mas, meus amados, uma vez salvos, pela graça, sem participação humana, sem mérito humano, nós devemos viver para a glória de Deus. Devemos viver uma vida de santificação, uma vida de santidade. E é interessante, meus amados, meus irmãos, é que alguns, e eu vou chamar aqui defensores da libertinagem, usam a bandeira da graça para justificar uma vida sem transformação, uma vida sem mudança de vida. E o que eu quero dizer é que nós somos salvos sem participação, sem mérito. O Denilson, eu, qualquer pessoa que for salva, é pela obra exclusiva de Deus. E apesar de nós não termos participação nenhuma na salvação, porque é dom de Deus, presente de Deus, uma vez salvos, nós precisamos perseverar em uma vida de santidade. Dizer não para o pecado, dizer sim para Deus. Meus amados, nesse sentido, Paulo, meus amados, ao escrever à igreja em Gálatas, primeiramente em Gálatas, quando você vai olhar o Gálatas de 1 até 5 ou 6, eu não vou me recordar, salvo engano 6, na primeira metade ele defende a teologia da graça, nós somos salvos pela graça. Na segunda metade ele fala, olha, se você é salvo mesmo, agora mude a sua vida, demonstre por meio da sua vida que você de fato é salvo. E é nisso, meus amados, que aqueles que defendem a liberdade para fazer o que quiser, continuar pecando dissolutamente, não entendem. Nós somos salvos pela graça, mas uma vez salvos, nós precisamos andar em santidade, andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. Vamos olhar comigo o que diz Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 13. Vamos lá, igreja. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Fomos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não usem da graça, da misericórdia do Senhor para viver uma vida de pecado, para viver pecando assim como o filho pródigo, dissolutamente, né? Viver aí a satisfazer os seus desejos da carne e dos olhos. Meus amados, salvos sem obras para as boas obras, salvo pela graça para viver em santidade. Nesse mesmo sentido, meus amados, Gálatas 5, 24 e 25 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E quando nós vamos olhar o contexto desse texto, ele vem nos falar que há um conflito entre o Espírito, a vontade do Espírito
e a vontade da carne. A vontade ou as obras da carne são manifestas, né? Ira, prostituição, imoralidade, libertinagem, e aí vai. E a vontade, ou melhor, a manifestação, os frutos do Espírito também são conhecidos. E o que o texto está dizendo aqui é o seguinte: aqueles que foram salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, estes, os verdadeiros salvos, eu não sei quem é, Deus o sabe, eles crucificam a carne. Em outras palavras, andam em uma vida de santificação, dizendo não para os seus desejos carnais, e sim para Deus. Meus amados, para reforçar essa tese, esse assunto, em Efésios, Paulo nos diz assim, outra carta, outra igreja em que Paulo dedicou a sua vida ali. Da mesma forma, Paulo, nos primeiros 3 capítulos dessa carta, ele fala sobre a teologia da graça. Nós somos salvos pela graça. Mas a partir do 3º capítulo, ele nos fala da necessidade de andarmos em novidade de vida, em santidade, em nos revestirmos do novo homem, né? E diz assim: quanto à maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Esta igreja, meus amados, antes de conhecer a verdade, que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a salvação pela fé, vivia para satisfazer os seus desejos, assim como eu, talvez você. É o homem natural, o homem sem conhecer a verdade, sem conhecer a Cristo, vive ao bel prazer. Como diz o pastor, no mundão do meu Deus, né? Viva aí, absolutamente. Mas uma vez que foram ensinados a conhecer o Evangelho, precisa abandonar o velho homem e se revestir, meus amados, do novo homem. Revestir, e nós precisamos buscar a semelhança de Deus em justiça e em santidade. O que ele está dizendo é o seguinte: uma vez salvo, eu e você precisamos viver uma vida de santificação, de santidade, sem a qual ninguém virá a Deus. É por isso que o pecado, meus amados, nos afasta e nos impede de perseverarmos na caminhada cristã. É por isso que todos os dias nós precisamos dizer não para o pecado e sim para Deus. Precisamos mortificar o nosso eu, as nossas paixões, os nossos desejos. Precisamos, meus amados, nos voltarmos para Deus. E aí você pode estar se perguntando: e o que acontece se o crente pecar? Crente não peca? Em nenhum momento o crente pode pecar? Ou em nenhum momento na vida o crente irá pecar? Meus amados, a diferença entre o crente e o não crente é que aquele que nasceu de novo não tem paixão pelo pecado. Quando peca, se arrepende, confessa ao Senhor, se arrepende. Diz assim a palavra de Deus, 1 João: se confessar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Se nasci de novo, se creio que em Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e em algum momento entra o nascimento e a regeneração, que é lá no céu, nós pecarmos, ou quando pecarmos, que é fato, nós precisamos nos arrependermos e pedir perdão ao Senhor, voltarmos para Deus. Senhor, não me no pecado, eu fiz isso, eu estou arrependido, perdoa meu pecado. Meus amados, o nosso Deus, Ele é fiel para nos perdoar quando nós nos arrependemos, para perseverarmos na nossa caminhada cristã. Nós precisamos nos livrar do pecado que nos rodeia. Nós precisamos viver uma vida de santidade.
Por fim, meus amados, dando continuidade, para permanecermos firmes em nossa caminhada cristã, nós precisamos manter os olhos fixos em Jesus. Só Jesus. Mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Quando nós mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, nós nos livramos de tudo aquilo que nos atrapalha. Nós nos livramos do pecado. Vem a dificuldade, vem a tribulação, mas nós continuamos olhando para Cristo e nós somos triunfantes em Cristo Jesus. Por isso, meus amados, mantenha os seus olhos em Cristo. Não olhe para pessoas, não olhe para instituições, mas em Cristo, esse Cristo que é revelado nas Escrituras. Paulo, ao escrever a primeira carta a Gálatas, ele adverte aquela igreja: olha, se alguém chegar aí anunciando um outro evangelho além daquele que eu preguei, sejam incrédulos, porque o evangelho pregado por Paulo é que só Jesus é o caminho à vida, somente Jesus deve ser, deve deter as nossas atenções, os nossos olhares, os nossos desejos. Para perseverarmos, meus amados, continuarmos firmes na caminhada com Cristo, nós precisamos olhar para Cristo. Lembre aí o que aconteceu com Pedro, ou melhor, o que aconteceu com aquele jovem rico. Jesus convida aquele jovem que estava curioso: mestre, como poderei herdar a vida eterna? Como serei salvo? E ele diz: obedece os mandamentos. Ele: não, desde criancinha. Então vai lá, vende seus bens e vem aqui me seguir. Aquele jovem, meus amados, preferiu fixar os seus olhos na sua riqueza do que em Jesus. E por isso não seguiu a Jesus Cristo. Pedro, quando estava com seus amigos ali, os demais discípulos no mar da Galileia, diante de uma tempestade, viu Jesus andando sobre o mar, e ali pediu: Jesus, eu vou até você. E ele foi. Meus amados, enquanto ele olhava fixamente para Jesus, ele caminhava por sobre as águas. Não via as dificuldades, não via as tribulações, mas a partir do momento que os olhos dele passou a ser para os problemas, para as ondas, para o mar, ele começou a afundar. Na nossa vida não é diferente, meus amados. Se nós desviarmos os nossos olhos para as coisas que este mundo oferece, para as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, de morte, infelizmente, meus amados, se nós nos apegarmos somente a isso e esquecermos de Jesus, nós iremos naufragar, nós iremos nos afundar, nós iremos desistir de Cristo, assim como aquele jovem que preferiu a sua riqueza, os seus bens. Nós iremos afundar no mar das dificuldades, assim como Pedro, meus amados. Portanto, para que eu e você continuemos firmes nessa caminhada, nessa corrida que se chama vida cristã, nós precisamos focar em Cristo. E como fazer isso? Como? Meditar na sua palavra. Nós cantamos uma música aqui, Lugar Secreto, né? Foi lido um texto, Mateus 6,6, que fala da necessidade de nós entrarmos para o nosso lugar secreto e ali orarmos ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Meditar na palavra de Deus e todos os dias entrar no nosso lugar secreto e derramar os nossos corações, o nosso coração, as nossas aflições ao nosso Deus. Mantendo os olhos fixos, lembrando aquilo que Cristo fez por mim e por você lá na cruz. Ele derramou o seu sangue. Imagine aí o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Não fomos nós que amamos Ele primeiro, mas Ele nos amou primeiro, e amou de tal modo que se entregou na cruz, para que por meio da sua morte, do seu sangue, da sua ressurreição, nós pudéssemos ter vida, meus amados. Nós pudéssemos ter vida. Para perseverarmos,
para não desistirmos, para não retrocedermos, para não negarmos a nossa fé, nós precisamos olhar para Jesus, somente Jesus. Concluindo, meus amados, existe um projeto de discipulado realizado pelo Sam Tipt. É aquele pregador evangelista americano chamado Corra como um Campeão. São mensagens áudio e vídeo de 3 minutos, que o propósito é de falar para os novos crentes do mundo todo. E é interessante que ele fala assim, ele tem como tema Corra como um Campeão. Ele compara, assim como esse texto, meus amados, que a nossa vida cristã é uma maratona, uma corrida de maratona, uma corrida de longo prazo. É uma corrida que exige, maratona, você sabe que é uma corrida que exige do atleta treinamento, dedicação, renúncia, né? Correr 42 quilômetros e 100 metros. Imagina aqueles atletas que alça ou conseguem ser premiados, chegar em primeiro lugar. É uma vida de dedicação. E eles o fazem, esses atletas fazem isso, meus amados, para no final receber um troféu, uma medalha. A nossa caminhada, a nossa corrida de fé, nós no final, meus amados, nós iremos receber algo que é muito mais valioso do que uma simples medalha. Nós iremos receber uma coroa incorruptível. Nós iremos receber de Jesus a vida eterna. Se os atletas se dedicam, perseveram. E aqui me veio uma imagem, e eu não vou lembrar do tempo, mas na década de 80, médicos foram lá para poder pegar ela, e ela não aceitou, e ela foi lá, perseverando até o final, até que ela conseguiu chegar naquela linha de chegada, e recebeu ali atendimento, e foi ovacionada. Meus amados, com essa mesma determinação, nós precisamos perseverar até o fim, assim como o apóstolo Paulo, meus amados. O apóstolo Paulo é o exemplo de perseverança. É um exemplo para nós daquele que, apesar das dificuldades, dos apedrejamentos, dos açoites, dos naufrágios, das prisões, ele perseverou até o fim. E a sua última carta, meus amados, nos seus últimos dias de vida, ele escreve a seu filho na fé, seu filho amado, e fala assim, 2 Timóteo 4:6, volta aí depois: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati um bom combate, terminei a corrida da fé em Cristo, guardei a fé. Agora me é reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eis um exemplo de perseverança na fé em Cristo. Perseverou, meus amados. E é importante entendermos o contexto dessa mensagem. Paulo, ao escrever essa mensagem, já havia recebido a sentença de morte. Já sabia da sua morte. Essa foi as últimas linhas escritas pelo apóstolo Paulo, que combateu um bom combate, que discipulou, que evangelizou várias nações, vários povos, que foi perseguido, mas que guardou a fé, e a sua esperança estava viva, a esperança de receber a coroa incorruptível das mãos de Jesus, a vida eterna. Meus amados, diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, não desista, permaneça firmes, olhando para Cristo, olhando para o autor e consumador de todas as coisas.
E eu gostaria de encerrar, meus amados. Se você puder abrir a sua Bíblia em Hebreus 10. Volta aí 2 páginas, talvez 2. Hebreus 10, 35 até o 39 diz assim: por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que prometeu. Pois em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Quem é daqueles que não retrocede, dá um amém bem alto. Amém. Vamos nos colocar de pé. Meus amados, não retroceda. Não desista dessa caminhada cristã. Os dias podem parecer maus, mas no final da nossa carreira, da nossa corrida de fé, receberemos das mãos do Senhor a coroa da vida. A coroa da vida, a vida eterna, meus amados, em Cristo Jesus. Vamos orar? Santo Deus, quero te agradecer pelo privilégio, Pai, desta mensagem, dessa palavra, pelo privilégio de estar aqui na tua casa, Pai, podendo rever os irmãos e também compartilhar e ouvir a tua palavra. Pai, nos auxilie a perseverar nesta caminhada, Paizinho, a dizer não para aquilo que nos afasta de Ti, a dizer não para o pecado e mantermos os nossos olhos fixados em Ti, Pai. Pai, nos capacita, nos dê sabedoria para que nós possamos perseverar, Pai. Nos revista, Paizinho, das armaduras de Deus, para que nós possamos vencer os dados inflamados do maligno, Pai. Pai, desperta-nos. Pai, fortaleça-nos. Fortaleçam aqueles que estão enfermos. Visita ali, Paizinho, o nosso irmão Reis, Pai. Restaura a sua saúde em nome de Jesus. Tudo é possível ao que crê, Pai. Visita ali o Vinícius, visita o Rodrigo, Paizinho. Visita todos aqueles que eu não sei, mas Tu sabe que estão enfermos, Pai. Visite aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão enfermos em suas casas, Pai. Traz, Pai, em nome de Jesus, cura sobre a nossa nação. Em especial, o maior de todos os males, a cura contra o pecado, Pai. Que nós possamos nos voltarmos para Ti, com corações quebrantados, corações contritos, para Te servir, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu pergunto, após ouvir essa mensagem, há alguém nessa noite que deseja tomar uma decisão ao lado de Cristo, reconhecendo publicamente diante da sua igreja que Jesus Cristo é o seu Senhor? Há alguém que ouviu e entendeu o sacrifício de Jesus lá na cruz e deseja responder: Senhor, eu acredito, eu creio, eu quero ter meus pecados perdoados, eu quero Te receber como meu único e suficiente Salvador. Há alguém que, ouvindo essa mensagem, deseja tomar a sua decisão de dizer não para o mundo e sim para Cristo. Há alguém nessa noite que deseja reconciliar com o Senhor, que deseja falar: Senhor, você não precisa dizer para mim, mas confessa ao Senhor o seu pecado. Senhor, eu pequei, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, Pai. Tenha misericórdia. Há alguém nessa noite que deseja se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo? Levante uma de suas mãos para que nós possamos estar conhecendo você, para que possamos estar orando por você. Se não há,
Agradeço a Deus pelo privilégio de falar esta mensagem. Que o nosso Deus, por meio do Santo Espírito, possa tocar os nossos corações e que possamos perseverar, dizer não para o desânimo e dizer sim. Senhor, eu sou daqueles que não retrocede, mas que permanece, porque o justo viverá pela fé. Amém? Estamos com uma oração silenciosa, estamos encerrados.